Saudações alunos, sou o professor Marcos Sacamini, da matéria de processo penal, e hoje faremos uma pequena revisão das matérias que vimos no primeiro bimestre para a P1. Primeiro, nulidades. Então, o que é uma nulidade? Todo ato processual ele deve obedecer à legislação que prevê quais etapas e como elas serão realizadas. Caso haja uma desobediência a estas normas, pode-se causar uma nulidade. Depende do prejuízo e do grau que isso afeta o processo. Quer dizer, todo processo ele deve ser típico, ele deve seguir as normas processuais penais. Já aquilo que desobedece é chamado de um ato atípico. Nós temos as meras irregularidades, as nulidades absolutas, nulidades relativas e os atos inexistentes. As meras irregularidades são aquelas em que o ato ele acontece em desobediência à norma, porém ela não deixa de produzir os seus efeitos, porque o seu prejuízo é ínfimo. Aquele ato ele não prejudica nenhuma das partes, portanto a sua irregularidade é irrelevante. Então ela produz todos os seus efeitos. Por exemplo, uma denúncia oferecida fora do prazo legal. Quanto às nulidades absolutas e relativas, a diferença é em relação à finalidade para a qual foi instituída a forma violada. As nulidades absolutas, elas são de interesse público e as nulidades relativas são de interesse da parte. A nulidade absoluta quanto relativa terá efeito até que seja reconhecida, até que seja declarada a sua anulação. O que são atos inexistentes? A lei, o Código de Processo Penal, não prevê o ato inexistente, mas a doutrina fala que os atos inexistentes é quando falta algum requisito essencial, algum pressuposto processual, como eu falei nas aulas presenciais. Então, se um estagiário ele assina uma sentença, aquele ato, aquela sentença, ela é inexistente para o mundo jurídico, porque o estagiário ele não tem competência para proferir uma decisão, uma sentença condenatória ou absolutória. A nulidade absoluta é a violação de forma que visava a proteção de interesse processual de ordem pública. Então, o que se viola? Uma regra constitucional sobre o processo. Exemplo, contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação das decisões, publicidade dos atos, presunção de inocência, vedação das provas ilícitas. As nulidades absolutas não são sanáveis e ela pode ser declarada ex officio pelo juiz. Aplica-se a nulidade absoluta o princípio do prejuízo ou instrumentalidade das formas e o da causalidade. Já a nulidade relativa é a violação de ato que protege interesse privado. As nulidades relativas são sujeitas à preclusão, serão consideradas sanadas se não forem alegadas no prazo legal, conforme o artigo 572, inciso 1 do Código de Processo Penal. Não pode ser declarada de ofício, deve ser em razão de provocação das partes, e é utilizado o princípio da instrumentalidade das formas, da causalidade e do interesse. O que é o princípio do prejuízo ou da instrumentalidade das formas, que é aplicada tanto nas nulidades relativas e nas nulidades absolutas? Não se anula um ato se, embora praticado em desacordo com a forma prevista em lei, atingiu o seu fim. Uma sentença sem relatório é um exemplo disso. Ela desobedeceu a regra contida no Código de Processo Penal, porém ela atingiu a sua finalidade. Qual é? De analisar o fato. Então, uma sentença sem relatório, mas que analisa todas as teses das partes e ao final condena ou absolve, atingiu a sua finalidade. Isso quer dizer, não se anula o ato se da atipicidade não decorreu prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal. O artigo 566 do CPP fala da flexibilização das formas e este princípio é regido pela frase francesa pas de nullité sans griffe, que quer dizer não há nulidade sem prejuízo. Então, para que haja uma nulidade, deve existir
um prejuízo. Se não há prejuízo, aquele ato será considerado uma mera irregularidade. O princípio da causalidade. Declarada a nulidade de um ato, deverá declarar também os atos que dela se estendem. Isso está previsto no artigo 573, parágrafo 2º do CPP. Aplica-se tanto às nulidades absolutas quanto às relativas. E por último, o princípio do interesse, que apenas se aplica às nulidades relativas, que a própria parte que deu causa à irregularidade não poderá pleitear a decretação da anulação do ato. Isto está previsto no artigo 565 do CPP. Agora vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. O que é um recurso? Então nós temos no Brasil o princípio do duplo grau de jurisdição. Isto é um reconhecimento da falibilidade humana e da inconformidade da parte prejudicada com a decisão que foi proferida. Então, primeiro, aquele que decidiu ele pode ter falhado. E também para que alguém que está inconformado com aquela decisão peça uma decisão em um órgão superior. O recurso é um ato de parte, não pode ser de ofício, essa é a regra. A parte recorrente deve ter sofrido um prejuízo, é um direito exercido em um mesmo processo, então o recurso é um desdobramento da ação penal. A decisão deve ser recorrível, é um juízo sobre o juízo, então é um juiz aquo, ou seja, aquele que proferiu a decisão, revisada por um juízo ad quem, que é o tribunal. Então o órgão superior ele pode revogar, modificar ou manter a decisão proferida pelo juízo aquo. Então o recurso é um meio processual através do qual a parte que sofreu o gravame solicita a modificação, no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, no mesmo processo em que ela foi proferida. Então o recurso é um desdobramento da ação. Os recursos, quanto à sua classificação, podem ser ordinários. Os recursos ordinários são aquelas que examinam tanto o fato quanto o direito. Um exemplo de recurso ordinário é a apelação prevista no artigo 593 do CPP. O recurso pode ser classificado como extraordinário, que são os tribunais superiores como o STJ ou o STF. Portanto, é o RESP e o RE, recurso especial ou recurso extraordinário, em que somente o aspecto jurídico, ou seja, o direito, será revisto. O recurso pode ser classificado como total ou parcial, dependendo da extensão da matéria que você vai impugnar. Então você vai impugnar a decisão inteira ou apenas parte dela. O recurso pode ser classificado como de fundamentação livre, em que você pode alegar tudo, o fato e o direito, e as de fundamentação vinculada. Fundamentação vinculada quer dizer que apenas alguns pontos podem ser impugnados. Um exemplo é o recurso sentido estrito, em que apenas algumas hipóteses do artigo 581 podem ser alvo deste recurso. Os recursos podem ser horizontais, ou seja, no mesmo órgão. O juízo de retratação previsto no artigo 589, que é aplicável ao rese e ao agravo em execução, ou o próprio embargos de declaração. Os recursos, em regra, são verticais, porque eles sobem para o Tribunal Superior. Os recursos eles serão, em regra, voluntários. Teremos as exceções previstas no artigo 574, com que faz com que o recurso seja obrigatório do CPP. E quanto aos seus efeitos, o recurso tem um efeito devolutivo, que é o brocardo latino tantum devolutum quanto appellatum. Então você devolve a matéria para o judiciário para que o tribunal reanalise os pontos que são devolvidos. Temos o efeito regressivo, em que você devolve a matéria, como os embargos de declaração, para o juiz que proferiu a decisão. E temos o efeito misto, que é uma mistura entre o efeito devolutivo e o efeito regressivo, que é o juízo de retratação previsto no artigo 589 do CPP. Além disso, nós temos o efeito extensivo, que está previsto no artigo 580 do CPP, e o efeito suspensivo, que é o obstáculo legal para cumprimento
de pena. Então, o efeito suspensivo ele existe nos casos de recurso que impugna uma sentença condenatória. Então, pelo princípio da presunção de inocência, enquanto não houver o trânsito em julgado, não poderá haver o cumprimento de pena, salvo se houver uma prisão preventiva decretada em face do réu. Agora, passemos ao juízo de admissibilidade e ao juízo de mérito. Nós temos o juízo de admissibilidade, também chamado de juízo de pré-libação. Qual é o seu objeto? São os requisitos ou pressupostos de admissibilidade processuais. Nós temos o cabimento, que é decorrente do princípio da taxatividade, ou seja, afirma-se que o recurso deve ser cabível, só será aceito o recurso que tenha previsão em lei e que seja adequado à decisão impugnada. O recurso tem que ser tempestivo, deve ter a regularidade procedimental, ou seja, deve ser interposto por petição nos autos ou por termo nos autos. Deve ter a ausência de fato impeditivo, ou seja, a pessoa não deve ter renunciado ao recurso anteriormente. Deve ter a ausência de fatos extintivos, então a parte não pode ter desistido. A desistência é no meio do recurso, ou seja, com o recurso em andamento. Deve ter a legitimidade prevista no artigo 577 do CPP e deve ter o interesse, que é o prejuízo em razão da decisão que foi impugnada. Este é o juízo de pré-libação ou de admissibilidade. Então, ele causa o conhecimento do recurso. Agora, isso não é suficiente para que o recurso seja acolhido. Ele precisa ser conhecido. E o conhecimento vem do juízo de mérito. O juízo de mérito é quando o tribunal ad quem ele fará a análise das impugnações realizadas pela parte recorrente. Se ele adota as alegações da parte recorrente, haverá o provimento do recurso. Ele pode dar provimento total ao recurso, ou seja, acolher todos os argumentos da parte recorrente, ou ele pode dar parcialmente provido o recurso se ele acolhe apenas parte das alegações realizadas pelo recorrente. Se ele rejeita todos os argumentos, então o recurso será improvido. Espero ter sido claro. Até mais. Bons estudos.